Olá, estamos começando a Adoração em Família. Hoje vamos falar sobre a sagrada responsabilidade da criação de filhos. Estamos utilizando, além da Bíblia, que você já sabe, né? Que é o nosso guia fundamental. Estamos utilizando, além da Bíblia, o livro também Fundamentos do Lar Cristão, da autora adventista Ellen White, para entender aí os planos e os propósitos divinos para a família. O pastor Wallace Barbosa e a Cristina, a Tininha, já estão conosco, eles nos acompanham nessa série que você está convidado a acompanhar também a partir de agora. Convide a família, convide os amigos para assistir conosco Adoração em Família. Especificamente sobre a responsabilidade intransferível dos pais na criação dos filhos. Pastor Wallace, Tininha, sejam bem-vindos. Vamos começar com uma oração? Você pode orar para a gente, Tininha? Querido Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui e pedimos a Tua presença e a Tua proteção durante esse programa, para que tudo que for falado seja para a Tua honra e Tua glória e para orientar as famílias, principalmente na condução de seus filhos. Amém. Essas bênçãos que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Eu já convido você de casa, você que nos acompanha na igreja, a pegar sua Bíblia, porque nós começamos com um verso bíblico, né, pastor? Todos os dias. Todos os dias. Qual que o senhor separou para hoje? Hoje eu escolhi o capítulo 6 do livro de Efésios, Okay. O capítulo 6, né, e o verso 4. Então vamos lá. Capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nossa, isso é profundo, hein, pastor? Profundo. Os pais não devem provocar a ira dos filhos, irritá-los, Tininha, é isso? É isso. Os pais não devem irritá-los. Sim, você tem que conquistar seu filho pelo coração primeiro. Né, e tentar fazer com que eles fiquem mais tranquilos, mais calmos, passar segurança para eles, né? Porque se você provoca a ira, imagina a confusão que vai ser, não é? Uma briga no lar, a harmonia do lar já está desfeita nesse momento. Aí regra e tudo já foi, né? Não vale para mais nada. O pai nada. e a mãe precisam ser o exemplo, né? Eles precisam ter o controle, precisam ter calma, né? Já que a gente está falando de criação dos filhos, de responsabilidade, o destino dos filhos está nas mãos de quem, pastor? Veja, a infância é um momento crítico da vida do indivíduo, muito crítico. A gente não consegue perceber quão complexo é ser uma criança. Por quê? O que uma criança sabe quando nasce? Nada. Ela só sabe chorar. Ela vai Primeira aprender, forma de comunicação, ela vai ter que aprender a sugar, vai ter que aprender a se alimentar, vai ter que aprender tudo. Percebe a complexidade disso? Então, é um momento crítico para a criança, porque ela não sabe nada e precisará aprender. E esse aprendizado ela vai ter especialmente com os pais. Então, os pais têm essa responsabilidade, né? De criar um ambiente, de criar um formato, uma maneira de vivência para conduzir o seu filho. Por quê? Porque a criança, ela não entende as palavras. Sim, sim. Né? Ela entende a atitude e com o passar do tempo vai entender as palavras. Né? As expressões. Ela aprende tudo. Uma esponjinha, né? Sugando tudo. Exatamente. Só que você, às vezes, ensina mais o que você não quer do que o que você quer. Por meio do exemplo. Por meio da sua forma atitudes. de agir, de reagir. Quando a Tininha falou de controle, de paciência, né? Porque na hora da dificuldade, a criança vai aprender a como lidar com a vida. Exato. A partir de como você lida com ela. Olha que coisa tremenda, essa responsabilidade que é minha, porque ele vai aprender. Eu não posso transferir, e muitas vezes algumas mães ou pais, por situação difícil, tem que deixar a sua criança, né, Tininha, numa creche, algum outro lugar, que não é o ideal. Mas alguns, muitas vezes, não têm outra opção. Precisam, né? Sim. Precisam. Aí, o momento que eu vou ter com meu filho, ele tem que ser muito bem vivido. Muito especial. Porque é um momento onde eu vou ensinar para ele. Mas o que acontece nessa hora? O pai trabalhou o dia inteiro, a mãe busca a criança na creche e aí não tem paciência mais. Está cansado. Ou então a mãe está cheia de culpa, né? É conivente com qualquer situação. Ou deixa, né? E aí deixa fazer qualquer coisa, porque aqui diz que é na disciplina e na admoestação do Senhor.
não é? Não é do qualquer jeito que eu vou fazer, não é do meu jeito, não é porque eu estou ocupado, ou porque eu quero dar alguma coisa, ou não dá, não. Eu tenho que entender, e por isso esse estudo, como fazer, como lidar, para que eu possa, então, fazer esse processo de ensino-aprendizagem de forma correta lá na minha casa, lá na minha família. Já que estamos falando desse processo, como que fica, Tininho, o trabalho da mãe junto ao filho? Quais são as principais responsabilidades? O que a gente pode entender? A mãe, o trabalho principal dela é cuidar, né? Cuidar dessa criança, alimentar e tudo mais. Mas mostrar o caminho para ela, vai por aqui, faz assim, vem aqui comigo, né? Abraça, dá carinho. Eu aconchego. Chorou, caiu, né? Agora mesmo, né? A gente recebeu uma notícia de um netinho lá que tá brincando, né? Acabou quebrando um negocinho sem querer. Aí assustou, né? Achando que já ia levar bronca, né? Mas foi uma coisa sem querer. Então, a mãe foi lá, viu primeiro se não estava machucadinho, nada, tudo certinho. Sim. Aí explicou para a criança isso. Então, com calma, com carinho, com amor, com firmeza, né? Tudo isso que a gente vem falando ao longo dos programas. A disciplina ela é fundamental e é a responsabilidade minha. Só que a disciplina quer dizer conduzir de volta, trazer outra vez para o caminho. Não é, por exemplo, agredir, espancar simplesmente para tentar mudar a criança. E se você quer chegar na cabeça de alguém, não tem outro caminho melhor do que você começar a jornada pelo coração. Coração é o primeiro ponto. É a porta de entrada, né? É a porta de entrada para a criança sentir confiança, sentir segura ou segurança para poder levar seus problemas. Né, para você. Quando ela sente que ela é amada, que ela é cuidada, que as pessoas do lar dela, o pai e a mãe se preocupam com ela. Então, começa a adquirir confiança. Confiança para poder abrir, porque com o passar do tempo, os problemas outros virão. E essa criança tem que ter uma fonte segura de orientação, de advertência, de condução, que deve ser o pai e a mãe lá em casa. Os dois firmes, coerentes, né, em palavras e atitudes. A responsabilidade da mãe a gente já sabe, já viu, é mais do aconchego, do carinho, do orientar dessa forma. E o pai como fica? Mais na questão da disciplina? O pai é o laço que une a família, né? Então a gente tem que entender isso. Quem deve unir a família em casa, né? Deus é o grande laço, o Espírito Santo é que nos conduz, ou deve nos conduzir, mas o laço que deve amarrar a família é o pai. Não é uma pena que alguns são desequilibrados. Então, eles são pais muito, como se fosse um nó muito apertado. Um nó muito apertado muito vai rígido, machucar, vai ferir, né? Ele vai travar. No dia que aquele nó vai abrir um dia, aquele filho vai embora, nem olha para trás. Volta mais. E tem aquele pai que é muito frouxo, né? Então, o laço está muito... Ou ainda nós temos famílias, de repente, pastor Tininha, que estão nos acompanhando e que não tem a presença do pai. E aí, o que fazer para suprir essa ausência? É um trabalho dobrado da mãe, né? A mãe tem um trabalho dobrado, né? Por isso que Deus, o plano original é que tem o pai e a mãe, cada um tem uma tarefa, cada um tem uma responsabilidade, um ampara o outro, se apoia mutuamente. Agora, quando só está o pai, ou como quase sempre acontece no caso de uma separação, a maior parte das vezes é a mãe, é um trabalho tremendo, né? É um trabalho desafiador, porque você tem que estar o tempo inteiro focado nisso, né? E sem alguém para te apoiar, para te ajudar, para te orientar, porque às vezes a mãe se excede, então o pai tem que ajudar, às vezes o pai se excede, a mãe chama aqui. Para manter o equilíbrio, manter o equilíbrio das coisas, né? E dessa forma a gente vai educando e vai instruindo. Instruindo o caminho para a criança, né? O caminho para quê? Para que ele seja um bom homem, né? Não é só o aspecto do céu, esse é o mais importante, mas também um bom aluno, né? Um bom vizinho, um bom cidadão, um bom profissional, alguém excelente, porque esse alguém excelente, como foi Daniel, por exemplo, não é? Estava lá na corte do rei e influenciou multidões de pessoas. Então, o meu filho também tem que ser preparado para tal, de nesse mundo ainda ser uma luz, pregar do evangelho através da sua vida. E essa tarefa é minha como pai. De repente pode ter alguém nos acompanhando, a gente está caminhando para o finalzinho do programa, mas pode ter alguém nos acompanhando que começou a tomar conhecimento dessas informações bíblicas a partir de agora. E os filhos já estão um pouco maiores, já saíram daquela primeira infância. E aí, ainda dá tempo de resgatar, de orientar, de conduzir no caminho certo, Tininha? Dá tempo. Nada que o amor não ajude a resolver tudo isso, e o lazer. Fazer coisas juntas, trazer essa criança, esse jovem
para perto do pai, para perto da mãe, transforma. A gente tem visto muitos pais que estão bem distantes dos filhos e quando orientados a fazer coisas juntos, sair de casa e fazer um piquenique, fazer coisas juntos, um joguinho dentro de casa, isso vai aproximando e vai unindo também a família. A união da família, Sim. né? Deixar um pouco de lado os eletrônicos, celulares isso, e coisas do exatamente. gênero para poder conversar e estar Exatamente. mais em união. A educação requer tempo. Requer tempo. Dedicação. Requer tempo, dedicação, trabalho, tempo, trabalho. É um trabalho eterno. Constante. Mas vale a pena. Né? Prazeroso, porque a gente vai vendo o resultado a cada dia. Sim. Né? Obrigada pela participação de vocês na Adoração em Família. Obrigada a você também pela sua companhia. A gente vai fazer uma oração para encerrar o programa de hoje. Eu convido você para orar conosco. Pastor, por favor. Pois não. Pai de amor, temos em nossas mãos, como pais, aqueles que o são agora, desafios tremendos. Dá a cada um de nós sabedoria e discernimento, que possamos buscar em Ti, na Tua Palavra, como fonte de orientação segura, equilibrada, coerente, para conduzir nossos filhos para serem bons homens e mulheres nessa terra e também terem direito à eternidade pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por Teu amor, salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. 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 Na próxima semana, então, a gente vai estudar a formação do caráter da criança e onde entram, então, os exemplos dos pais. A gente já começou a falar um pouquinho aqui com o pastor Wallace e com a Tininha, mas na semana que vem a gente completa esse assunto e a gente espera pela sua companhia. Então, até a próxima semana.